Tem negócio fechado no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. A relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. Preciso atualizar agora sobre saída confirmada no São Paulo. Novela das mais antigas, que havia começado em 21 de dezembro, enfim chegou ao fim. Nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, o Wellington Rato virou reforço do Vitória. São Paulo e Vitória já haviam se acertado para a transferência do atleta por 5 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos, antes do Natal. Faltava o sim do Wellington Rato com o Vitória. Uma longa negociação que passou no Natal, passou no Ano Novo e foi confirmada na manhã dessa quinta-feira. O Wellington Rato aceitou a proposta financeira, era isso que impediu o acordo, e será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Leão, 10ª contratação do Vitória, que se manteve na primeira divisão. O Wellington Rato chega com status de titular e protagonista do clube, vai ter um salário maior do que os seus atuais 300 mil por mês. Tendência, inclusive, é que Mateuzinho e o Wellington Rato formem a dupla de meias atacantes do clube. Temporada do Rato em 2024 no São Paulo não foi das melhores. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Importante contar ainda que o São Paulo vai abrir mão, ou melhor, já está abrindo mão de jogadores que não são decisivos. A ideia é que o espaço desses caras sejam ocupados por atletas da base. Isso vai ser super importante a partir do momento em que o Marinacos de fato assinar contrato com o São Paulo. O Tricolor vai ter um investimento pesado nas categorias de base e promete promover esses atletas para o time principal. Eles se juntariam a jogadores de muita qualidade, como por exemplo o Oscar, contratado para 2025. Preciso falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, que teve o anúncio da sua renovação do contrato feito pelo Tricolor no último dia do ano de 2024. O vínculo se encerrava exatamente em 31 de dezembro e foi prorrogado por mais um ano. São Paulo e Luiz Gustavo tinham pequenas pendências financeiras relacionadas ao ano passado, dívidas que o São Paulo havia contraído com o jogador, em especial com o pagamento de luvas. Essas dívidas foram acertadas, a partir daí a renovação do contrato ficou fechada, ele permanece até dezembro de 2025 por opção do próprio Luiz. Ele entende que é melhor assinar contratos de um ano para entender como é que ele se porta, como é que é o comportamento especialmente físico, com lesões, dores e tudo mais. Nessa primeira temporada de São Paulo, ele só sofreu uma única lesão, um problema no tendão de Aquiles, que o afastou por 45 dias. O LG disputou 46 partidas, com 37 como titular, com 5 gols e 1 assistência. Teve participação importante na eliminação para o Botafogo na Libertadores ao errar um lance que culminou no gol. Mas chegou a marcar um gol num clássico contra o Corinthians que acabou com o tabu na Neoquímica Arena. Também esteve no time campeão da Supercopa do Brasil no início da temporada passada. Ah, tem gente afirmando que o Luiz Gustavo terá aumento salarial para ficar no São Paulo. Estou checando essa história e não consegui a confirmação. O que eu sei é que o padrão contratual de 2024 foi estendido para 2025.
Bora falar agora sobre o fim do sonho de clubes brasileiros por Pablo Mari. Você lembra dele, né? Zagueiro hoje com 31 anos de idade, defendeu com muito sucesso o Flamengo em 2019. O jogador pertence ao Monza e vinha sendo especulado em Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Bahia, só para citar alguns. Mas a imprensa italiana afirma que o Pablo Mari está de mudança para a Fiorentina. Negócio praticamente fechado, deve ser confirmado nos próximos dias. O Mari vai assinar um contrato de 2 temporadas com a Fiorentina, deixando o Monza, onde tinha vínculo até a metade desse ano de 2025. Titular absoluto com a camisa do Monza, foram 20 partidas na atual temporada. O Mari só não conseguiu jogar de fato no Arsenal, para onde se mudou depois do sucesso que fez sob o comando de Jorge Jesus com a camisa do Flamengo. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor será o time com mais partidas exibidas em TV aberta durante o Campeonato Paulista? Pelo menos esse é o quadro atual. Foi divulgada toda a tabela de transmissões dos jogos do Campeonato Paulista durante a primeira fase. E exceto pela última rodada, quando a TV Record ainda não definiu que jogo transmitir, todos os demais já são conhecidos. E o São Paulo terá 5 partidas exibidas em TV aberta contra 4 de Palmeiras e Corinthians e apenas uma do Santos. Uma desproporção bem grande entre os grandes 5 para o São Paulo, 4 para Palmeiras e Corinthians, uma para o Santos. Até a Meia Lusa vai ter mais jogos exibidos do que o Santos, serão 2 partidas dos clássicos contra Palmeiras e São Paulo. Inclusive, Palmeiras e Portuguesa abrem o Campeonato Paulista com transmissão da TV Record. Queria destacar também rapidamente onde é que os outros jogos serão exibidos. Por exemplo, as partidas do São Paulo, 5 na Record, 3 na TNT e 4 no YouTube. Corinthians terá 4 jogos na Record, 4 na TNT e mais 3 no YouTube, há em definição sobre a última rodada. O Palmeiras vai ter 4 jogos na Record, 4 jogos na TNT, 3 no YouTube, falta a definição também da última rodada. O Peixe tem uma situação meio diferente. Uma partida na Record, 3 na TNT e 7 partidas exibidas no YouTube. A grande verdade é que a última rodada será do Corinthians ou do Palmeiras, de acordo com aquele que tiver algo mais relevante a ser disputado na rodada final. Para quem não me conhece, jornalista esportivo há 25 anos no meio. E a ideia por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Nesse vídeo vou listar os 10 jogadores mais bem pagos do país apenas com jogadores de futebol. Se a gente incluísse técnico, dá para dizer que Abel Ferreira do Palmeiras estaria entre os primeiros com 2.800.000 reais por mês e há a possibilidade real de um reajuste no contrato que deve ser renovado até 2027. Mas, como o tema é jogadores de futebol, quero começar falando sobre atletas que figuravam no top 10 e estão fora. Entre eles, Dudu, que despencou do 2º lugar para fora dos 10 primeiros. O atacante, que era do Palmeiras, ganhava 2.100.000 reais mensais. Com a mudança para o Cruzeiro, o salário dele caiu para 1.600.000 por mês. Mas tem uma informação importante. O Dudu tinha só mais um ano de contrato com o Palmeiras. No Cruzeiro ele terá 3 anos de contrato, ou seja, muito mais segurança depois dos 30 anos de idade, algo que importa. Outro que figurava no ranking dos milionários era Igor Coronado. 2 milhões de reais mensais o custo dele no Corinthians por mês. Mas é importante contar que desses 2 milhões, 300 mil eram destinados ao Rafael Brandino, empresário do jogador. Para completar, em 2025, além desse desconto de 300 mil, o Igor Coronado deixa de ganhar a luva, ou seja, o salário dele passa a ser inferior a 1,5 milhão de reais por mês. Uma última curiosidade antes da gente começar com os 10 primeiros. O Flamengo, que tem a maior folha salarial da história do Brasil e da América do Sul, não tem ninguém entre os 10 primeiros. E uma outra curiosidade, 2 dos jogadores mais bem pagos do elenco não estão mais para 2025. Eu me refiro a Gabigol, que ganhava 1.600.000 por mês, e Davi Luiz, o zagueiro mais bem pago, ou o ex-zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro, enquanto o jogador do Fly faturava 1,5 milhão de reais por mês. Davi Luiz desempregado. Bora começar nosso top 10, começando com os 2 jogadores que dividem a 9ª e 10ª colocações respectivamente. Eu me refiro a Alex Telles, jogador do Botafogo, e Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Eles recebem 1.700.000 reais por mês. Vale a lembrança de que o Alex Telles veio livre no mercado, depois de rescindir com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganhava ainda mais, e o Yuri Alberto contratado a peso de ouro numa negociação que envolveu outros 5 jogadores com o Zenit. A 7ª colocação também tem 2 atletas, até por isso, o 7º e 8º lugares divididos entre Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Borré, atacante do Internacional. O Matheus Pereira estava emprestado à Raposa e foi comprado na metade do ano junto ao Al Hilal.
Ele ganhava até mais na Arábia Saudita, mas para fechar com o Cruzeiro, acabou aceitando esse salário de 1.800.000 por mês. Já o Borré, que jogou no futebol europeu, contratado a peso de ouro no Inter, por isso, vencimentos na casa de 1,8 milhão. O Inter também tem um outro jogador que ganha bastante bem, o Ener Valencia, na casa de 1,5 milhão por mês. Bora subir mais um pouquinho e falar sobre a quarta, quinta, sexta colocações. Há um empate técnico entre Paulinho, novo reforço do Palmeiras, Hulk, jogador do Atlético Mineiro, e Everton Ribeiro, do Bahia. Os três atletas ganham 2 milhões de reais por mês. Quero começar falando sobre o Paulinho, que acaba de mudar do Atlético Mineiro pro Palmeiras. No Galo ele ganhava 1.400.000 mensais. No Palmeiras, um belo reajuste e 2 milhões por mês, principal reforço alviverde para 2025 e o mais caro da história do clube. Um dos mais caros do futebol brasileiro, 18 milhões de euros fixos, além da cessão em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Gabriel Menino vocês conhecem, o Patrick, volante capitão do time sub-20. Sobre Hulk, jogador super valorizado no Atlético, na última renovação de contrato, o Hulk, além de estender seu contrato, ainda conseguiu um belo reajuste salarial a ponto de ganhar 2 milhões mensais. Everton Ribeiro deixou o Flamengo livre, enorme potencial, foi contratado a peso de ouro pelo Grupo City para jogar no Bahia, o jogador mais caro da história do futebol nordestino, com esses 2 milhões de reais por mês. Os três primeiros lugares, dois acabam de se mudar de clube. Terceira colocação é de Oscar, mais novo reforço do São Paulo, o ex-jogador do Xangai Port, terá direito a 2 milhões e 300 mil reais por mês. São 2 milhões em salário, mais 300 mil de luvas. Serão diluídas ao longo dos 3 anos de contrato. Foi a condição que o Oscar exigiu e que o São Paulo aceitou para que o negócio acontecesse. Com a lembrança de que enquanto era atleta do Xangai Port, o Oscar ganhava 11 milhões e meio de reais por mês. Até por isso, hoje, o Oscar é o segundo atleta brasileiro em atividade mais rico de todo o mundo. Só atrás do Neymar, a fortuna estimada do Oscar é acima de 1 bilhão. A do Neymar gira na casa dos 4 bilhões de reais. Só mais uma curiosidade sobre Oscar e São Paulo. Nunca, na sua história, São Paulo havia desembolsado tanto com um atleta. Os jogadores mais bem pagos ganhavam todos na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Eu me refiro a Lucas Moura, que segue no clube, a James Rodrigues, que rescindiu seu contrato no ano passado e acabou se mudando para o futebol espanhol, além de Daniel Alves, que rescindiu seu contrato de forma conturbada e que tem direito a 472 mil reais por mês até dezembro de 2026, graças a um acordo com o tricolor. Ninguém que se aproxime dos 2 milhões e 300 mil do Oscar, principal reforço do São Paulo e um dos maiores do futebol brasileiro para essa temporada de 2025. Bora falar agora sobre o segundo lugar, que pertence a Gabigol. O novo reforço do Cruzeiro terá direito a 2 milhões e 400 mil reais por mês num contrato de 4 temporadas. São 2 milhões de salário e mais 400 mil por mês de luvas, diluídas ao longo dos 12, 24, 36, 48. Se a gente acrescentar mais 4 salários de 13º ao longo desse tempo, 52 meses. Até por isso, o pacote Gabigol vai custar cerca de 125 milhões de reais ao Cruzeiro e a Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa. Investimento gigante por um atleta de 28 anos de idade que deixou o Flamengo pela porta da frente como ídolo da torcida maior do futebol brasileiro. Nicola, mas quanto é que o Gabigol ganhava nos tempos de Flamengo? 1 milhão e 600 mil por mês. Ou seja, um acréscimo de 800 mil reais mensais, além da garantia de 4 anos. Teve sondagens e propostas de fora, mas nenhuma com cifras tão interessantes. Gabigol, que será apresentado muito em breve e chega para ser o principal reforço do Cruzeiro em muito tempo. Só para arrematar em relação à Raposa, muitos reforços para o ano, mas ninguém da bagagem nem do tamanho do Gabigol. Bora fechar o vídeo com a primeira colocação, que pertence a Memphis Depay. O atacante holandês do Corinthians tem direito a 2 milhões e 900 mil reais por mês. Com detalhe, esse valor é o mínimo garantido. Ele ainda pode elevar seus vencimentos a algo na casa dos 4 milhões de reais por mês, se bater metas esportivas e também de marketing. Essas metas de marketing estão ligadas à venda de camisa, fitas de cabeça, entre outras coisas.
mas o Memphis Depay começa todo mês sabendo que tem direito a 2.900.000 por mês. Nunca na história do futebol brasileiro nem da América do Sul alguém recebeu tanto quanto ele. Contrato até junho de 2026, Memphis Depay, que tem a maior parte dos seus salários pagos pela Esporte da Sorte, algo na casa de 2.100.000, Corinthians arca com outros 800.000 reais mensais. E aí a pergunta que eu quero deixar para você é: o Memphis Depay tem feito valer tamanho investimento? Só para arrematar, uma última curiosidade envolvendo o Corinthians, timão que ainda busca a contratação de Paul Pogba. Só que o meio-campista francês, que está livre depois de rescindir o contrato com a Juventus e cumpre suspensão por doping até março deste ano, pede no mínimo 4 milhões de reais fixos por mês. Corinthians até acenou com uma oferta de algo na casa dos 3 milhões de reais mensais. Pogba disse que por essas cifras não tem acordo. O futebol brasileiro está inflacionado? Está caro demais? São preços justos? Só uma última consideração antes de pedir para você usar o espaço para comentário para opinar da maneira como você quiser. Vale a lembrança de que já temos 6 atletas ganhando pelo menos 2 milhões de reais por mês. Abraço para todos, espero que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam por aqui também. Abraço, tchau! Família, ficamos aqui com um giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. E vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos que vamos!